Você sabia que é possível você começar a vender antes mesmo de você abrir, literalmente abrir as portas da sua empresa? Antes de você ter um espaço físico, antes de você pensar em contratar funcionário, antes até mesmo de você comprar os produtos para ter um estoque? Mas como que eu vou montar um negócio sem ter nada disso, Rodolfo? Basicamente com o seu CNPJ. E eu vou explicar tudo nos detalhes para você. Então, se você quer entender como que você pode começar a vender, começar a faturar antes mesmo de fazer tudo isso, fica comigo nesse vídeo que eu vou explicar tudo no detalhe para você agora. Fala, empreendedor, Rodolfo dos Anjos aqui. E eu sei que pode soar muito estranho isso. Como que eu consigo começar a vender? Como que eu consigo começar a ter resultado antes mesmo de abrir, literalmente abrir as portas do meu negócio? Acontece que essa visão de você ter a necessidade de ter um espaço físico, abrir as portas, ter funcionário, produto, estoque, isso está muito ligado quando você pensa em um modelo de negócio tradicional, que é exatamente esse de você ter a necessidade de ter tudo isso. Então, para você montar um negócio tradicional, seja para vender para pessoa física, seja para você vender para pessoa jurídica, você vai ter que ter toda uma estrutura para atender a necessidade do cliente. Afinal de contas, eu, assim como você, quando eu vou em uma loja, eu tenho a necessidade ali na hora, eu quero que essa necessidade seja atendida ali na hora. Por exemplo, vamos supor que estourou uma torneira lá em casa. Imagina que estourou uma torneira aí na sua casa. Você vai numa loja de material de construção para comprar uma torneira, Você tem uma necessidade ali urgente. Se não tiver uma torneira naquela loja, o que você vai fazer? Vai ficar lá com vazamento? Vai ficar com a torneira vazando toda vez que você abre? Não, você vai em outra loja ou em outra loja até chegar em uma loja que tenha a torneira. Esse é o modelo tradicional. Só que pensa na estrutura que a empresa, que o empreendedor tem que ter para manter uma loja funcionando. Ele tem que ter o espaço físico, às vezes ele vai ter uma loja ali num bom ponto comercial, ele vai ter que ter funcionário, quando o cliente chegar lá ele vai ter que ter alguém para vender, ele vai ter que ter o produto, um estoque do produto, afinal de contas o cliente vai chegar lá para comprar. Só que pensa aqui comigo, para montar toda essa estrutura, o empreendedor, você provavelmente você já gastou dinheiro, você já investiu, o dinheiro foi ali na frente. Só que não importa se você tem um bom produto, se você tem um bom ponto comercial, se você tem os melhores vendedores, se você gasta ali com marketing, não importa. Que você tenha tudo do melhor, não é garantia de venda. Então você pode ter o melhor produto, fornecedor bom, ponto comercial bom, marketing bom, cliente é o que mais importa. Você pode ter funcionário bom e não conseguir vender. Só que você já gastou dinheiro. Então, esse modelo de negócio tradicional, na minha visão, ele é muito arriscado por essa característica. Você primeiro investe para, se tudo der certo, você vende e retorna parte desse dinheiro e em algum momento você vai começar a ter o payback do investimento que você fez. Pensa comigo, não é mais interessante você primeiro vender? Imagina que você pudesse vender antes de ter toda essa necessidade de comprar as coisas, antes de ter que ter funcionário, antes até mesmo de ter um espaço físico, que muitas vezes nem é necessário. E que você também não tenha que gastar com marketing. Isso é o modelo de vendas para o governo. O governo está anunciando todos os dias o que ele quer aqui, na internet. Então, para você começar a vender para o governo, basicamente a necessidade que você tem é essa: o computador, acesso à internet e um CNPJ. E lógico, de conhecimentos, que você está pegando comigo aqui no canal. Por isso que é importante que você se inscreve aqui no canal, ative as notificações e já curte o vídeo aí. Então, você entendendo do mecanismo, entendendo do processo, você começa a vender, você começa a ter resultado sem ter necessidade de nada. Por quê? Quando a gente pensa em vender para o governo, você vai fazer um processo, pensar na parte de produto primeiro. Você vai fazer um processo de revenda. Vamos supor que um órgão público está querendo comprar notebook. O que ele vai fazer? Ele vai chegar na sua loja aí, vai chegar na sua empresa e falar: olha, me vende esse computador assim, assim, assado? Não, ele não pode fazer isso. O processo hoje de vendas públicas, ele é muito transparente, ele é muito isonômico. Qualquer pessoa pode tanto acompanhar quanto participar. Então, o órgão público, e é importante deixar isso claro, quando eu falo de governo, eu estou falando de órgão público. O órgão público, ele vai elencar as necessidades que ele tem de produto, as especificações, tudo certinho, e ele vai colocar isso em um documento. Esse documento se chama edital. O edital, costuma brincar que ele é a regra do jogo. Então, ele vai divulgar: olha, eu quero que a empresa me venda um notebook de 14 polegadas com um processador em 5, em 7, em 9. Eu quero que tenha um HD de 1 TB, 512, SSD. Ele vai especificar o produto que ele quer comprar. E ele vai colocar isso dentro desse documento do edital. E ele vai divulgar para qualquer empresário, para qualquer pessoa que queira participar. E ele vai colocar todas as regras de participação. A empresa que quiser participar dessa venda, ela tem que ter essa documentação,
ela tem que ter essa característica, ela tem que vender esse tipo de produto. E um ponto muito importante que ele vai colocar no edital é a questão do prazo de entrega. Ele vai falar o seguinte, olha, a empresa ela vai ter 30, 40, 50 dias para me entregar esse notebook a partir do momento que eu enviar o pedido para a empresa, que é o empenho. Então, para você participar, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que procurar um fornecedor que tenha um produto que atenda às especificações. E aí, o que você vai fazer? Ah, entendi, ele quer um notebook com essas especificações, eu vou falar com o fornecedor. Fornecedor, olha, eu estou querendo um notebook assim, assim, assado. Você tem esse produto? Tenho. Quanto que é esse notebook? Esse notebook custa, exemplo, R$5.000. Show de bola. Então, você vai pegar esse preço, não vai comprar, você vai pegar o preço. Com esse preço, você vai fazer a sua composição de preço. Lógico, tem outras coisas que você tem que fazer, mas eu estou resumindo aqui para você. Você vai fazer uma composição de preço para você participar da disputa. Uma disputa de lances que vai acontecer em um ambiente virtual, tudo na internet. E para você participar dessa disputa, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que cadastrar sua participação. Então você cadastra sua participação, basicamente você levanta a mão e fala, órgão, eu, Rodolfo, por exemplo, eu tenho interesse em participar dessa venda com a minha empresa. Esse aqui é o meu preço. Aí vamos supor, você também entra na mesma disputa. Olha, eu também tenho interesse em participar, esse aqui é o meu preço. No dia e horário marcado, vai acontecer uma disputa de lances. Vai ficar na primeira colocação quem tiver o menor lance. Mas, Rodolfo, por que você falou vai ficar na primeira colocação ao invés de falar quem ganha fica na primeira colocação? Porque não necessariamente ganha quem fica na primeira colocação. Ganha quem tem a melhor estratégia, ganha quem tem o melhor, vamos colocar assim, o melhor somatório de variáveis. Então, tem que ter o menor preço, mas tem que ter o produto, o melhor produto que atenda às especificações. Não adianta um órgão querer comprar um notebook de 16, 17 polegadas e você vender um de 14. Por quê? Não vai atender a especificação. Então a empresa vai ser desclassificada. Não adianta você vender uma coisa que está fora do que o órgão está querendo comprar. Tem que vender exatamente o que ele quer comprar. O que vai fazer você ter resultado nas licitações não é você ter o menor preço, é você ter a melhor estratégia, o conjunto de variáveis que vai fazer com que você tenha resultado. Então, depois dessa disputa, vai acontecer toda uma parte de habilitação. O órgão ele vai analisar quem ficou na primeira colocação e vai pedir a documentação. Olha, manda os documentos, deixa eu ver se está tudo certinho, se o produto atende. Se atendeu, maravilha. Se não atendeu, o que é extremamente comum, tem muito aventureiro nesse mercado, muita gente se aventurando, fazendo tudo de qualquer jeito. O órgão vai chamando ali as empresas, né, até chegar na empresa melhor colocada, que tenha o produto que atenda a especificação, que tenha o menor preço. Então ele junta essas variáveis e vai chamando as empresas até alguém que demete. Vamos supor que você participou e fique na quinta colocação. O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto foram desclassificados, chegou em você. O que você tem que fazer? Mandar sua proposta. Mandou a proposta, aceitou, maravilha, comemora. A venda está feita, está garantido, o contrato é seu. Show de bola, Rodolfo. É nessa hora que eu compro? Não. Nessa hora, o que você vai fazer? Você vai aguardar o pedido. O órgão vai mandar um pedido para você, que é o empenho ou autorização de fornecimento. Com esse pedido na mão, aí sim você entra em contato com o fornecedor para comprar o produto, para entregar para o órgão. Mas, Rodolfo, o governo também contrata serviço? Contrata serviço. E o serviço funciona de uma forma muito semelhante. Você não necessariamente vai ter que ter ali todas as pessoas que vão eventualmente tocar ali, por exemplo, uma manutenção predial, né, parte da limpeza contratada. Você só vai precisar contratar, na maioria dos editais, as pessoas que vão prestar o serviço quando o contrato for assinado. Ah, Rodolfo, interessante. Então eu tenho uma empresa de serviço, eu posso participar da disputa, não preciso inchar minha folha para participar. Depois que eu ganhar o contrato, lógico que tudo isso tem que estar dentro do edital. O edital é a regra do jogo, vai estar tudo explicado lá dentro. Depois que eu assinar o contrato, é que eu contrato as pessoas? Exatamente isso. Então você consegue vender produto, prestar serviço sem fazer nenhum desembolso considerável, diferente do modelo tradicional. Então, para você participar das licitações, para você estar vendendo aqui para o governo, para os órgãos públicos, o seu custo ele é muito baixo. Porque basicamente o que você precisa? Do seu CNPJ, né, vai ter os custos naturais aí de um CNPJ, um computador, para você achar as oportunidades de participar, e esse computador tem que ter acesso à internet. O básico do básico é isso que você vai precisar. No modelo tradicional, se a gente for montar uma loja para vender notebook, pensa só no que a gente vai precisar. Da loja, do notebook, funcionário, gastar com marketing para atrair o cliente. Então são grandes diferenças que você tem aí nos dois modelos de negócio. Né? Quando a gente compara aí, você está vendendo para pessoa física, né, pessoa jurídica,
privada e você está vendendo aí para pessoa jurídica, né, governamental, vender para o governo. Então são essas diferenças que você tem. E aí você consegue entender agora, né, por que eu falo, você consegue começar a vender, começar a ter resultados sem propriamente ter aí a abertura da sua loja. Rodolfo, mas eu preciso ter um espaço físico para atender as vendas para o governo? Não necessariamente. Se você já tem uma loja aberta ou se você está querendo empreender, né, dessa forma no modelo tradicional, maravilha, dá resultado também. Eu particularmente eu gosto mais de vender para o governo porque é muito mais simples, mais rápido, eu não faço nenhum tipo de investimento, eu não deixo o dinheiro imobilizado, eu só compro depois que a venda está feita, mas não tem problema nenhum você seguir o modelo tradicional, você abrir a sua loja, você ter o seu estoque, você ter funcionário, gastar com marketing. Mas o que te impede, né, de você botar mais um motor aí no seu carro, né? Você tem um carro, imagina que você tem um carro e o motor principal do seu carro é você vender computador, né, ou produto ou serviço que você está vendendo aí no modelo tradicional, para pessoas normais, para pessoas. Você vendeu o seu produto ou seu serviço aí para pessoas. É um motor que vai impulsionar o seu carro. Mas você pode botar mais um motor ali no seu carro para turbinar, para acelerar ainda mais os seus resultados. É exatamente o que o modelo de vendas para o governo pode proporcionar para você. Mas, Rodolfo, se eu quiser seguir o modelo de vendas para o governo, eu posso abrir uma loja normal, seguir por esse modelo? Com certeza. E eu vejo que as empresas que elas têm um misto de modelo tradicional com modelo de vendas para o governo, elas têm, às vezes, ali até uma competitividade maior. Por quê? Ela pode usar o estoque do modelo tradicional para vender para o governo, pode desovar, né, o estoque eventualmente que fica encalhado. Ela tem um poder de compra, um poder de negociação maior com o fornecedor, porque afinal de contas são dois motores empurrando esse carro, né, o motor da venda tradicional e o motor das vendas para o governo. Então, você consegue negociar melhor prazo, você consegue negociar melhor forma de pagamento, o seu poder de barganha ali com o seu fornecedor aumenta consideravelmente. Então, você plugar os três, às vezes se você vende também para pessoa jurídica, né, se você vende para empresa privada, você turbina ainda mais o seu resultado. Mas o fato é que você não pode negligenciar esse mercado, você não pode ficar de fora. E se eu estivesse começando hoje, agora, um negócio, com certeza eu focaria no mercado de vendas para o governo. E você, o que você acha? Você prefere começar no modelo tradicional ou você prefere começar no modelo de vendas para o governo? Me fala aí nos comentários e se você quiser entender mais sobre estratégia, como que você pode alavancar rápido a sua empresa no mercado de vendas para o governo, eu deixei um link aí na descrição do vídeo para você. Maravilha? Então é isso, um grande abraço, já se inscreve no canal, já ativa as notificações, já curte o vídeo e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau!